Vivemos em um mundo que prega a meritocracia, que você conquista através de suas habilidades, através de sua força, de sua inteligência. Isso soa até bonito, soa até empoderador, mas quero neste vídeo falar 7 versículos que mostra que Deus está no controle de tudo. E se não fosse Ele, você não ia conseguir conquistar nada do que você conquistou. Portanto, fique comigo até o final do vídeo e tenha a certeza que Deus, Ele controla todas as coisas, inclusive a sua força, a sua habilidade, a sua inteligência de conquistar bens materiais. Não se iluda pensando que você pode fazer tudo sozinho. Se você conseguiu conquistar, é porque o Senhor permitiu que você conquistasse. O primeiro versículo está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 e 18, que diz assim: Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembras do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas. Isso o Senhor estava falando para o povo de Israel pouco antes de eles entrarem na terra prometida. E o Senhor já estava orientando: olha, preste atenção, quando vocês chegarem lá, que vocês conquistarem aquela terra, que vocês começarem a plantar, começarem a ganhar dinheiro, se tornarem pessoas ricas, não se esqueçam de mim. Não se iludam pensando que foi a sua força, que foi a sua inteligência, que foi a sua capacidade que lhe permitiu conquistar todas aquelas coisas. Saiba que foi Deus que lhe deu. Infelizmente, Israel entrou na terra prometida, conquistou toda aquela região, ficou rico e se esqueceu de Deus e foi castigada por isso. E nós viemos a nos atentar, nós viemos a nos alertar para não esquecer do Senhor no momento de fartura, no momento de abundância de nossas vidas. Vamos agora para o segundo versículo, que está em Salmo 24, versículo de número 1, que diz assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Sabe aquela casa que você comprou? Aquele carro que você comprou? Aquela propriedade? Aquele dinheiro que está na sua conta bancária, que você diz: eu conquistei tudo isso aqui, eu tenho tudo isso aqui. É tudo do Senhor. Do Senhor é a terra, você é do Senhor, tudo que você possui é do Senhor. Não se esqueça disso. Será que você está usando todo o seu patrimônio para a glória de Deus ou apenas para satisfazer os seus desejos aqui nesta terra? Fica este versículo para que você reflita e não se esqueça que Deus, Ele tem todo o poder, tanto na terra como nos céus. Vamos agora para o terceiro versículo de 7, que mostra que Deus é dono de todas as coisas e que é Ele que permite a sua prosperidade. Que está em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e 12, que diz assim: Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Isso foi Davi no final da sua vida, falando que tudo que ele tinha vinha de Deus, tanto a glória quanto a riqueza, tudo que ele havia construído. E perceba que Davi, no final da sua vida, ele acumulou muita riqueza. Ele tinha um exército poderoso, ele deixou tudo preparado para Salomão, seu filho, construir o templo de Israel, toda a planta, todos os metais preciosos, quilos e mais quilos de ouro, de prata, de bronze. Mas ele reconheceu que tudo que ele tinha, tudo que havia conquistado, foi o Senhor quem lhe deu. Foi o Senhor que permitiu, foi o Senhor quem lhe fortaleceu. E na sua vida, você está reconhecendo o Senhor, aquilo que você está conquistando. Será que você está acreditando ao Senhor todas essas conquistas ou é apenas para a meritocracia? Que você merece, que você consegue, que você conquista. Quarto versículo está em Jó, capítulo 1, versículo de número 21, que diz assim: No saí do ventre da minha mãe e no voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó passou por uma situação complicada, uma situação difícil, mas Jó reconhecia, ele tinha consciência
que tudo o que ele recebeu do Senhor. E quando ele perdeu, foi o Senhor que permitiu que ele perdesse. E ele sabia que o Senhor poderia dar tudo de volta, e foi o que o Senhor fez. No final daquela experiência que Jó passou, o Senhor restituiu tudo o que ele havia perdido. Porque o Senhor tem esse poder, o poder de tirar, o poder de lhe dar de volta aquilo que ele tirou. Antes de irmos para o 5º versículo, já deixa o seu like, para que o YouTube entenda que este conteúdo é importante e ele entregue para outras pessoas também. O 5º versículo está em Tiago, capítulo 5, versículo de número 17, que diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Suas habilidades, dom de Deus. Sua capacidade de multiplicar o dinheiro, dom de Deus. A sua saúde, dom de Deus. A região onde você mora, que lhe favorece, que lhe abençoa, é dom de Deus. Você precisa reconhecer que tudo é do Senhor e ser agradecido por todas as oportunidades que o Senhor tem lhe dado. O 6º versículo está em Provérbios, capítulo 16, versículo de número 9. Diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Não adianta você fazer um planejamento excelente com planilhas, gráficos, se você não considerar o Senhor. Você pode ser a pessoa mais perfeccionista do mundo. Se você é temente a Deus, o Senhor ele vai interferir em seu planejamento. O Senhor ele vai mudar aquele seu planejamento. Portanto, é importante que você considere ele quando você estiver fazendo o seu planejamento, sabendo que ele tem o melhor para a sua vida. Às vezes ele lhe direciona por um caminho e você pensa: por que eu estou indo por aqui? Por que o Senhor quer que eu faça isso? Porque ele conhece o futuro e ele sabe o que é melhor para nossas vidas. Então, antes de finalizar, quero lhe convidar a assistir outros vídeos de nosso canal, vídeos que falam de versículos sobre Deus, versículos de como você pode enfrentar uma crise financeira e de como você pode prosperar. E nesse nosso último versículo está em Mateus, capítulo 6, versículo 31 ao 33, que diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Veja agora o benefício de servir a Deus, de confiar no Senhor. Ele tem o domínio de todas as coisas. Ele sabe da necessidade que você tem, do problema que você está enfrentando, de repente daquela dificuldade que está lhe preocupando. E você fica pensando no futuro: o que eu vou fazer? Como eu vou me sustentar? Saiba que o Senhor ele vai abrir as portas, porque ele tem condição de fazer isso. Amém? Fique com esses versículos, reflita, coloque em prática na sua vida e continue conosco no nosso canal aqui do YouTube. Já se inscreve no canal e eu lhe aguardo para o próximo vídeo.